reportagem polêmica. Ex-diretor de regularização fundiária de Patos de Minas, Márcio Maciel, diz ter sido intimado em processo contra a Socoab, Associação Comunitária Habitacional de Patos de Minas. Ministério Público e Polícia Civil investigam supostas irregularidades praticadas por integrantes da associação. Segundo o ex-diretor, eles estariam cobrando dos beneficiários pelas escrituras, o que, de acordo com Márcio, é ilegal. Assunto para Edivar Santos. Bom dia, Edivar. Bom dia, mais uma vez, Bernardo Franco. Bom dia ao nosso amigo ouvinte. Pois é, Bernardo, um comentário feito em redes sociais, né, motivou aí a nossa investigação e essa reportagem. Estava circulando também nas redes sociais alguns documentos e tal, e aí nós resolvemos procurar também, logicamente, o Márcio Maciel, que é ex-diretor de regularização fundiária aqui em Patos de Minas, para saber como é que história era essa, né? O que estava realmente acontecendo, e procuramos outras partes envolvidas também. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar no ar então essa entrevista que fizemos com o ex-diretor de regularização fundiária aqui de Patos de Minas, Márcio Maciel, que fala a respeito dessa intimação que foi feita a ele, um relatório inclusive que foi feito por ele à época das denúncias e remetido, portanto, tanto à Promotoria de Justiça aqui em Patos de Minas quanto para a investigação da Polícia Civil. Segundo as informações, os membros da diretoria desta Associação Comunitária Habitacional de Patos de Minas, que atua ali naquela área do Aquários e do Colina, estaria cobrando para passar as escrituras definitivas para o pessoal, né? Ou até mesmo vendendo lotes, o que, segundo o Márcio, é ilegal. A gente vai colocar então a reportagem no ar. O governo federal lançou um plano de unidades habitacionais populares de forma gratuita, né? Com um financiamento da Caixa Econômica, com prestações irrisórias. Eu diria que é muito parecido aí hoje com Minha Casa Minha Vida, mas assim, as prestações eram realmente irrisórias. Como é de praxe, a lei de licitações, ela exige que os municípios, qualquer doação, qualquer transação imobiliária que for fazer nos imóveis pertencentes ao município, é obrigado a fazer um processo licitatório. E assim foi feito aqui em Patos. Abriu essa licitação, inscreveram milhares e milhares de pessoas e a Câmara Municipal fez a lei autorizando o então prefeito Arlindo Porto a fazer essas doações. Mas eu queria saber primeiro de você o seguinte: por que você foi intimado a ser ouvido nesse processo que foi instaurado, Márcio? É questão de ofício. Eu estava respondendo pela diretoria de regularização fundiária no município de Patos, né? E isso faz parte das minhas atividades, das atividades do diretor de regularização fundiária. Como a nossa diretoria estava ligada à Secretaria de Governo, o doutor Edno, que era o secretário municipal de governo na época, ele mandou uma intimação para mim, para que eu pudesse levantar todos os eventuais problemas que tinham relativos ao imóvel. E isso foi feito à época? Eu fiz. E o que aconteceu? Aí eu levantei a lei que autorizou o prefeito a fazer as doações, com todas as suas cláusulas, e tinha vários impedimentos. Dentre eles, você não podia vender, outros, você não podia alterar a função da entidade. Na verdade, naquele momento ela chamava Associação Comunitária Habitacional de Patos de Minas. Ela era uma entidade sem fins lucrativos. Coincidentemente, eu fazia parte da diretoria dessa entidade lá no início dela, e tinha um senhor que veio do estado de São Paulo, um cara muito competente, e militou no movimento dos 100 casas no estado de São Paulo, e a gente chamou, ele virou presidente dessa associação, seu João Carlos. E o Arlindo, com muita habilidade, ele sempre foi muito perspicaz, ele chamou o seu João para integrar o governo dele e colocou ele como se fosse o chefe de divisão de habitação.
que hoje corresponde a uma diretoria, que era onde eu estava. E o seu João entrou para lá e organizou aquela turma lá do Alto do Colindo, que não existia o bairro ainda. A prefeitura fez a doação do terreno para a associação organizou, fez o loteamento, registrou o loteamento em cartório e se habilitou dentro do processo do conjunto habitacional do governo federal. Ela se habilitou para captar recursos para a construção do bairro. E ao longo dos anos, isso foi feito, foram feitas as doações às pessoas de baixa renda que queriam mudar para o local, não é isso? Exatamente. E foram 2 empresas que ganharam a concorrência para administrar as construções. Uma chamava Construtora Prado Ferreira, todas 2 aqui de Patos. E a outra construtora, eu até me esqueci o nome agora. E essas empresas arrecadaram fortunas de dinheiro na época, porque cada casa era paga pela Caixa Econômica Federal, à vista. Eu era contemplado com o direito de ter uma casa. Eu não tirava um centavo do meu bolso. A Caixa Econômica pagava direto para a construtora. Era assim que funcionava. Mas ninguém vendia. A associação não vendia. Ela não tinha finalidade lucrativa absolutamente nenhuma naquela transação ali. Quem vendia eram as empresas construtoras. E depois disso, restaram alguns lotes. Depois a denúncia foi feita, inclusive, lá, à época, ao Ministério Público, junto à doutora Vanessa. Qual que é o teor dessa denúncia, Márcio? Olha, até onde eu cheguei, havia uma denúncia de que estava havendo cobrança absurdas para a associação outorgar uma escritura. O sujeito chegava lá, ele tinha um contrato de direito de utilização, direito de uso, que a prefeitura doou, através do vice-prefeito Eduardo Maia, na época, lá em 89, pegava esse contrato e transformava ele numa escritura de doação. Só que a associação, ela começou a cobrar. Enquanto eu estava lá, a notícia que eu tive de moradores, de proprietários de casas lá, eles estavam cobrando na época, isso no início de maio ou junho de 2020, em torno de R$5.000 por cada um. Cada morador tinha que pagar R$5.000 para a associação outorgar a escritura. Isso estaria sendo feito pela gestão 2020 da associação? Exatamente, é a gestão que estava lá em vigor. O último presidente que estava lá era o vereador William, o atual vereador William. Ele não era vereador ainda, mas ele era o presidente da associação. Então, na gestão dele já estaria cobrando esses valores, segundo vários beneficiários dos imóveis lá me denunciaram lá na diretoria de regularização fundiária. E esse caso então foi parar no Ministério Público e na Polícia Civil para investigação? Nesse momento ele já estava lá no Ministério Público. A minha entrada nesse processo foi a chamado primeiro do doutor Edson, que era o meu secretário, e da doutora Vanessa, que estava com um inquérito investigando isso, e já tinha apurado várias irregularidades. Isso me chamou muita atenção, Edivar, porque eu conheço a história daquilo lá, da época da fundação. Inclusive, eu trabalhava no cartório de registro de imóveis, fui o funcionário do cartório de registro que fiz o registro do loteamento lá. Ou seja, essa prática de cobrança para lavrar a escritura de lotes que estavam sendo doados pela associação, ela não pode, de acordo com o que diz a lei. Isso é um ato totalmente irregular, totalmente ilegal. Isso é um ato de corrupção, sim, sabe? Que não podia, a lei, inclusive, não permitia esse tipo de coisa. E foram muitas pessoas que acabaram pagando para receber a escritura depois, mas tem notícia disso, informação sobre isso? Tá, a notícia que eu tenho é que várias pessoas, eu não tenho o número de pessoas, mas lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, certamente tem, porque tinha uma conta bancária que era movimentada e tinha os associados da associação. Esses camaradas contribuíam, inclusive, com uma quantia mensal para se manter filiados. Então, esse dinheiro, ele era utilizado para fazer reforma em algumas casas que já estavam em má situação de cuidado, né?
E, então esse dinheiro mensal que cada um dos associados pagava, ele era destinado a isso. E eu sei que ele foi usado muitas vezes para esse tipo de coisa, fazer algum tipo de reforma, de acréscimo. Isso era utilizado para não precisar de fazer novo financiamento. Há informação de que esse dinheiro teria entrado no caixa da associação, prestação de contas teriam sido feitas à época, Márcio? Olha, eu acredito que prestação de contas não, porque teria que ter sido feito ou lá no desenvolvimento social, eu não tive notícia disso, ou na diretoria de regularização fundiária, que não foi feito. Isso aí eu garanto que não foi feito, que eu estava lá. Não foi feito nenhum tipo de prestação de contas. Isso aí tramitou internamente dentro da associação. Eu tive notícia de que a doutora Vanessa chegou a um valor de mais de R$1 milhão extraviado dos cofres da Associação Comunitária Habitacional de Patos de Minas. Eu tive essa notícia, eu nem não li dentro do processo do inquérito. E por isso teria que estar tendo uma investigação para saber aonde foi parar esse recurso, esse dinheiro. Exatamente. Tanto é que quando a doutora Vanessa foi embora de Patos, ela passou o processo para o promotor que chegou na cidade para substituí-lo, o doutor Flávio Luciano, e o doutor Flávio Luciano abriu um inquérito policial. Hoje ele está na seara policial, esse inquérito. Eu até tive a oportunidade de ver o cabeçalho do inquérito. Ele diz o seguinte, que é inquérito que visa a apuração de fatos irregulares na ASCOAB, Associação Comunitária Habitacional de Patos de Minas. E esse inquérito é contra os diretores. Contra a diretoria. Toda a diretoria que passou desde a época até agora? Exatamente. Com a atual diretoria, né? Que tinha como presidente o vereador William. Tá? Então esse inquérito foi aberto. Ele vai ser chamado, como eu também vou ser chamado para depor nesse inquérito. Em que pé está esse inquérito agora, as investigações? Você tem informação? A apuração dele, o título dele, né, a abertura dele foi inquérito que visa apurar irregularidades na gestão da ASCOAB, Associação Comunitária Habitacional de Patos de Minas, e fraude eleitoral também na associação. E isso aí eu não sei te dizer absolutamente nada sobre essa fraude eleitoral, porque eu não cheguei à lei. Agora, em relação a esses 200 lotes da região ali do Alto Colina, que as pessoas estão querendo ainda escritura, se for cobrada para passar a escritura, é totalmente legal. Quando eu fiz o levantamento, eu peguei a matrícula lá no cartório do registro de imóveis, que era de 1.000 e tantos lotes, né, para construir o bairro o Alto da Colina. Eu fui ticando um por um, fazendo um checklist da matrícula, e apurei que ficaram sobrando em torno de 180 a 200 imóveis lá, que realmente é um valor extremamente grande, se você for colocar isso em termos de preço de mercado. Seria um lote na faixa de R$80 mil, né? Então, está lá para ser doado. Para ser doado. E já existe o pretenso proprietário lá, que é o beneficiário que recebeu o contrato particular de concessão de direito de moradia, que a prefeitura fez, e isso é legalmente permitido, porque foi feito um processo licitatório para isso. Então, todos que têm esse contrato têm o direito de receber a sua escritura. Isso eu quero já aproveitar aqui a alta audiência do Sistema Clube e já deixar comunicado a todos aqueles moradores que possuem o contrato lá, que pode se dirigir lá à Secretaria de Desenvolvimento Social e pleitear a sua escritura, que é possível fazer isso sim. Sem cobrança. Sem cobrança absolutamente nenhuma, de imposto, de nada. O prefeito Zé Eustáquio chegou no final do governo dele a outorgar 400 títulos de propriedade registrados em cartório gratuitamente. Inclusive tem o registro no cartório que é de graça, entendeu? Não é pago pela parte. A prática que estaria acontecendo, a responsabilidade seria de quem então, Marcinho? Da diretoria das Coab. A responsabilidade porque eles é que assinam a escritura, eles declaram que recebeu, cada imóvel tem uma avaliação para fins do pagamento do ITBI. Esse ITBI é o morador que paga ao município, né?
E em cima desse valor, o presidente da associação, da Ascoab, ele declara lá no final da escritura que recebeu aquele valor. Suponhamos, avaliou por 50 mil, ele declara que recebeu esses 50. Esses 50 mil foi pago pela Caixa. Então ele tem que ter entrado em algum lugar, tem que ter entrado em alguma conta bancária, algum caixa. Alguém recebeu o dinheiro. Então isso é que precisa de saber. E me preocupou muito essa questão, porque são imóveis públicos, são imóveis do município, que poderia estar sendo utilizado hoje para contemplar outros moradores que estão sem moradia na cidade. Não é assim? Polícia Civil, Ministério Público já estão investigando. Tá. E a situação agora. Eu já fui contactado o ano passado ainda pela Polícia Civil para mim poder estar passando essas informações, e eu passei as informações. A Polícia Civil já sabe direitinho o que é que aconteceu. E aguarda só agora a conclusão do inquérito, é isso? Exatamente, agora é a conclusão do inquérito policial, que está sob a responsabilidade do senhor doutor Flávio. Tá? Ele que está respondendo nesse processo. Muito bem, tá aí a denúncia. E pelo que se viu, meu prezado Edivar, o rolo é grosso? Pois é, vamos por parte aqui então. Já que pagar, segundo informações, R$ 5.000 para lavrar uma escritura para uma pessoa carente seria muito dinheiro. Bom, eu procurei logicamente o atual presidente da associação. Sim. O Jefferson Henrique, não consegui falar com ele, mas consegui falar com o escriturário Sebastião Nunes. Passei para ele, né, todas as informações que haviam sido repassadas aí à reportagem. Ele não gravou entrevista, não quis gravar entrevista, mas ele, primeira coisa que fez foi questionar o relatório de 2020. Segundo ele, já está lá há muito tempo, que não já viu o relatório e começou já questionando esse relatório de 2020 que foi feito então à época pelo então diretor Márcio Maciel. Segundo ele ainda, essas acusações são infundadas, que a associação continua fazendo aí a regularização, né, dos imóveis lá no Aquários, lá no Colina, e não estaria sendo feito, segundo o escriturário, nada de ilegal. O que, segundo ele, é permitido por lei. Há um equívoco, então, em relação à interpretação. Alega que a associação não cobra para fazer a escritura, a cobrança é do cartório de registro. Inclusive, a associação, segundo ele, já teria solicitado à prefeitura aí a isenção para fazer essa regularização fundiária, né, e conceder, portanto, as escrituras a esse pessoal. Bom, eu falei que é por partes, mas porque é o seguinte, eu procurei logicamente a Promotoria de Justiça aqui em Patos de Minas, e é o seguinte: doutor Mário Henrique, promotor de Justiça do Patrimônio Público, que estaria cuidando do caso, porque teria sido, na época, levado para a promotoria qual a doutora Vanessa Dossualdo trabalhava, e a doutora Vanessa foi transferida. A informação que eu tenho é que esse processo foi transferido da terceira promotoria para a promotoria criminal, doutor Rodrigo Taufik. O outro para a quarta promotoria, também criminal, doutor Eric. Procurei mais informações. O promotor está de férias, já vai emendar aí com as férias forenses a partir dessa semana, dia 17, e só retorna no mês de janeiro, depois do dia 10 de janeiro. Bom, agora falando a respeito da área criminal, doutor Flávio Luciano era o delegado à época, agora é o delegado regional. Doutor Flávio, com certeza esse processo foi encaminhado para um outro delegado. A investigação deve ter sequência nesse sentido também. Nós não conseguimos aí o contato com o doutor Flávio. E finalizando aqui, eu procurei o outro citado, que é o atual vereador William. Sim. Não quis também quis falar. Gravar entrevista, ele não quis gravar entrevista, mas disse que a denúncia não procede. Ficou sabendo a respeito dessa denúncia através de redes sociais, e segundo ele, durante a gestão dele não teve nenhuma irregularidade, não foi também
segundo ele, notificado nem pela Polícia Civil e nem pela promotoria, e que durante o período que ficou à frente da associação, foi mais de 3 anos, de acordo com o William, tudo foi feito na mais lisura possível, e ele saiu no mês de abril do ano passado da presidência da associação e não sabe o que estaria acontecendo de lá para cá, né? Depois ele foi eleito vereador, então assumiu outras funções. Então ficou dessa maneira o Bernardo Franco. Agora o questionamento é saber se pode ou não pode cobrar realmente aí desses beneficiários a lavratura da escritura, porque é um valor realmente muito alto, algo em torno aí de R$5.000, alguns até mais ou um pouco menos, e pessoas que passaram por esse processo alegam que é um valor muito alto, já afinal de contas são pessoas carentes. Agora, outro detalhe que surgiu é em relação, que o William também nega, é em relação a esse dinheiro que teria sido recebido. Se recebeu, de acordo com o que foi dito pelo Márcio Maciel, aonde estaria esse recurso? Onde foi parar? Aonde foi parar esse recurso? A associação, eu descobri que é uma associação sem fins lucrativos e teria que fazer uma prestação de contas. Claro. O que tudo indica, prestação de contas que não foi realizada ainda. Então é um caso que precisa ser investigado. Nós da imprensa vamos, enquanto jornalistas, ficarmos atentos a essa questão, né? Acompanhar todo o desenrolar dessa história e procurar os atores, procurar pessoas que possam nos esclarecer mais em relação a essa situação que foi colocada aí pelo Marcinho Maciel. Bastante sério, né? Bastante preocupante, né? Um volume considerável de dinheiro, mas, bom, aí está o Ministério Público agindo, aí está a polícia agindo, aguardar o resultado de tudo e acompanhar, né, Edivaldo? Com certeza, e assim que tivermos mais detalhes em relação a esse fato, a gente volta aqui novamente aos microfones da Rádio Clube 98, aqui é o programa Radar, para estar contando tudinho pro povo de Patos de Minas, que fica sabendo, viu, Bernardo? Que acontece na cidade é aqui, viu? Passa aqui. Quando liga o radinho, sintoniza 98,3. Passa tudo por aqui. Obrigado, chefe. Grande abraço, Bernardo, bom dia. Grande abraço. Muito bem, 11h02, está terminando o nosso Radar. Obrigado pela atenção dispensada ao nosso programa. Nós estaremos de volta amanhã com mais uma edição do Radar. Até lá então, na sequência da programação, Adamar Gomes e toda a equipe Bola na Rede. Bom dia. Rádio Clube 98. A Assembleia fiscaliza e exige que os serviços públicos prestados a você sejam cada vez